Oi, gente, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Aqui são 18 horas e 29 minutos. Para mim ainda é boa tarde, apesar de estar escuro. Que eu fiz um café, vou tomar. Tô pensando em pintar minha unha. Tô aqui com esmalte. Olha o nome do esmalte. Vamos de fofoquinha? Depende. Fofoca é pecado, né? Mas eu vou falar sobre algo que é como se... Enfim, vou explicar. Mas se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu sou Melissa, sou escritora, sou artista, autista e superdotada, ou seja, eu sou uma neurodivergente. Se você não sabe o que é isso, tá tudo bem, né? Pesquise, é legal, né? Você saber um pouquinho sobre o que é. Eu sou cristã e uma pensadora. E eu tenho pensado, o Espírito Santo, ele é um fofoqueiro? Ele conta, ele revela, né, coisas para nós. Ele pode contar que alguém está mentindo para você, que alguém está te traindo, e às vezes ele revela coisas boas também, né? Ele pode contar para você que alguém está triste. Eu acho que ele revela através de sonhos também. E falando em fofoca, em pensando nisso como se fosse uma captação de algo talvez do qual você não devesse saber, ou que você não saberia normalmente, eu tenho pensado no cérebro. Peraí, só um pouquinho. Enfim, eu não sei porque eu disse só um pouquinho, porque eu não tô deixando alguém esperando na ligação, porque isso aqui é uma gravação e eu pausei, mas eu fui tomar água, tá? E dá uma olhada na jantinha ali que eu tô esquentando. Então, o cérebro. Eu tenho entendido o cérebro como... Sabe aqueles rádios antigos que ficava pegando sintonia? É que nem um rádio. E aí as pessoas se comunicavam assim, né, através do rádio. É muito fofo aquele filme com o Jim Carrey, Os Pinguins do Papai, em que o pai dele viaja muito, né? Então fica ele, o menininho e a mãe dele. E aí o menininho fica o tempo inteiro ali perto do rádio. Tudo que ele vai fazer, ele tenta fazer ali perto do rádio, porque a qualquer momento sintoniza uma mensagem do pai dele, né? Ao vivo, assim. E aí ele tenta sintonizar bem e aí eles se comunicam. Então muitas vezes eu vejo o cérebro como esse rádio, sabe? Como uma caixinha assim que capta, entendeu? Como se tivesse essa capacidade. Enfim, E aí os sonhos, às vezes você capta alguma coisa do futuro, alguma coisa do passado, alguma coisa do presente, o passado recente, alguma coisa que é uma fofoca, tipo, você não deveria saber, entendeu? E conforme o seu cérebro começa a captar, mais e mais ele capta. Talvez, como se
esse rádio ele sintonizasse cada vez com mais facilidade. Os chiados em volta, enfim. Vou pintar minha unha. Essa cor é um roxinho. Eu não gostei muito, não. Vamos ver. Enfim, eu acho que eu vou colocar esse áudio no sobrenatural, né? Dizem, né, pelo que eu já ouvi os médicos falarem, pessoalmente mesmo, pra mim, eles diziam assim: nós médicos não sabemos quase nada do cérebro. Assim foi o que eu ouvi. Eu comecei a ter esses pensamentos sobre o cérebro ser como se fosse um rádio, né, que sintoniza, por causa dos sonhos que eu muitas vezes tenho, né, e já tive. Tem coisas que, a maioria delas, né, não dá para ter uma comprovação se é real. Mas algumas vezes eu tive, né, que foram 2 vezes, né, uma vez que eu sonhei com um homem que eu não conhecia, eu falei outro dia para vocês, e quando eu abri o Google, acho que daí aparecem as principais notícias ali, né? E eu vi a cara desse homem. Então eu sonhei e comprovei imediatamente que ele existia. E também já tive sonhos assim, tipo déjà vu, né? Esses sonhos déjà vu eu acho que a maioria das pessoas já tiveram, né? Eu lembro que uma vez eu sonhei com uma cena de um filme que eu veria à noite depois. Então eu tive um sonho assim meio estranho, e daí à noite eu fui ao cinema e quando eu estava lá assistindo o filme, no meio do filme apareceu a cena do meu sonho. E assim, eu não tinha assistido o trailer daquele filme, nada, então não tinha a menor ideia do que ia se passar ali. E foi muito estranho aquilo. Era como se... Não sei se você já ouviu falar que o futuro já aconteceu. Essa é uma outra coisa na qual eu tenho pensado e desenvolvido, tipo, uma teoria, né? Como é que eu posso sonhar com algo antes de acontecer? Porque, de fato, já aconteceu. E como é que já aconteceu se não aconteceu ainda, né? Tanto coisas boas ou ruins, ou coisas que não são boas nem ruins, que nem uma cena de um filme, né? Para mim, essa questão de que o futuro já aconteceu é porque nós temos padrões de comportamentos. Esse padrão de comportamento, todo mundo tem esse padrão, a sociedade tem um padrão. É como se o caminho ficasse... É que nem uma ABNT, né? E então, assim, se há uma projeção já do futuro próximo, médio, talvez até longínquo, né? Por causa dessa ABNT da forma de vida. Por exemplo, você tem que entregar um TCC, o professor já sabe como é que você vai colocar, qual a fonte que você vai usar, qual o espaçamento.
Ele já sabe tudo, porque essa é a regra. Então, você vai na regra. Então, o seu futuro próximo, médio, até lá na frente, é a sua BNT de vida, é o seu padrão. Então, se o futuro já aconteceu, a não ser que, de repente, o seu padrão muda. É muito difícil, né? Quebrar o seu padrão. Então, já tem um futuro que já aconteceu para você. Entendeu? A não ser que entrar em cena alguma coisa que te muda drasticamente. Aí, esse futuro próximo, médio, ele muda. É que nem aquele filme, né? De Volta pro Futuro. O que aquele homem tão covarde, de repente, dá uma força nele e ele fica corajoso e dá um soco na cara daquele rapaz que estava tentando abusar da moça que ele gostava. Alguma coisa acontece e aí ele muda e aí as coisas mudam. E assim o mundo também, né? Ele não muda porque o padrão ele continua, entendeu? É que nem Jesus, quando ele vem, as pessoas estão no padrão do quê? Do apedrejamento. Olho por olho, dente por dente. Jesus vem, ele faz um trabalho que é um trabalho de choque ali, de causar choque nas pessoas. Toda vez que ele fala o oposto do que eles estão esperando. Então é tipo um tratamento de choque. E daí ele, por mais que as pessoas não mudem ali num futuro próximo, mas não dá para esquecer o trabalho que ele fez. Aquilo que ele fez é chocante demais, é muito contraditório ao padrão que eles têm. Daí por isso que o mundo muda com Jesus. Por isso que ele fala do morno. Deus vomita o que é morno, porque não causa transformação no mundo. Então, é isso. Será que tem alguma coisa que mudou você nos últimos tempos e mudou o seu futuro? Eu sempre falo, mas talvez você não tenha escutado ainda, que uma vez eu sonhei, né? Que uma pessoa tinha cortado o cabelo e passado uma tintura. E aí eu acordei, né? E aí essa pessoa passou em casa e eu vi que o cabelo estava cortado e com a cor diferente, segundo o sonho que eu tinha tido recente, né? Porque a pessoa passou em casa, acho que foi na hora do almoço e eu tinha tido aquela noite o sonho. Então foi mais uma comprovação que me fez pensar porque me falaram assim, ai, Deus não vai mostrar uma coisa tão fútil dessa, ai, que alguém cortou o cabelo, por quê? E aí eu pensei assim, bom, eu acho que talvez esse juízo de, que é fútil, que não é fútil, isso é da mente humana, eu acho que não é da mente de Deus. Eu acho que não existe nada que é fútil para Deus. Todas as coisas são detalhes, não são futilidades, entendeu? Então, alguns juízos de valor, para mim, é da mente humana, não tem a ver com Deus. Não quer dizer que alguém pense que isso, né, é inexpressivo, que Deus acha que é, mas eu comecei a pensar, bom, tudo bem. Aí eu comecei a pensar no cérebro. Talvez o cérebro tenha alguma capacidade, né? Porque como é que eu sabia?
E eu lembro que eu vou contar para vocês uns 2 sonhos, mas um deles que foi muito estranho. De repente eu me vi com 2 pessoas, mas intercalado. Uma hora com uma pessoa e depois com outra pessoa. Encontrei essas pessoas que eu não via há muito tempo. E aí, nos 2 sonhos, sempre tem alguma coisa que eu entendo que Deus quer me revelar. Porque tem coisas em comum. E essas 2 pessoas eu encontrei para ver coisas que elas estavam fazendo e que Deus desaprovava, porque ficou nítido para mim. Então, eu encontrei a primeira pessoa e foi me mostrado algo. E algo que eu não sabia, eu fiquei chocada, né? Mas aí eu pensei assim, meu Deus, né? E aí tá. E aí eu até não lembro muito, eu lembro mais de uma pessoa do que a outra, não lembro. Lembro vagamente da segunda, mas enfim. E aí a outra pessoa foi a mesma coisa, alguma coisa que... E aí é muito ruim você sonhar, sabe, às vezes. De você, igual eu, costumo sonhar com a história das pessoas, né? E aí, por isso que eu falei assim, o Espírito Santo é fofoqueiro? Não sei. É porque que ele me revelou o pecado de 2 pessoas, né? E que eu nem... Pessoas que eu nem vejo, sabe? Que, tipo, saíram da minha vida, né? Que eu não... Por algum tempo fizeram parte e não sei, mas eu penso que era para eu orar. E aí eu orei. Entendeu? Orei. Bom, se eu lembrei agora também, vou orar de novo. Enfim, por essas 2 pessoas. Mas eu estava pensando, enquanto eu estou pintando minha unha, em um sonho que eu tive, que eu vi uma notícia hoje, e mais de uma notícia, né? Eu já vi várias semelhantes. E me lembra um sonho que eu tive, que eu até estou tentando escrever sobre ele, né? E não sei se vocês sabem, mas o primeiro livro que eu publiquei, A Lenda das Mulheres Proibidas, ele veio de um sonho que eu tive, né? Enfim. Esse sonho que eu tive mostrava uma casa muito moderna. Até que ficou bonita, mãe. Uma casa muito moderna, muito linda, muito ampla, com bastante esses vidros blindex, né? E um jardim bem grande. Nossa, extremamente linda. E eu entendi que era uma casa moderna. Eu entendi, e assim, quando eu chego no sonho, eu entendo. Geralmente eu vou meio que compreendendo se é no presente, se é no passado, se é no futuro. E às vezes depois que eu vou entender exatamente o que é, mas eu entendi que parecia uma casa do futuro, era muito linda. Ela era bastante moderna, só que a notícia que eu vi hoje é sobre a aproximação de animais predadores, né, da cidade. Então, sim, onças, né, por causa do desmatamento, por causa da falta talvez de presas, né, de animais para ela se alimentar ali no habitat dela, ela começa a avançar, sabe, para a cidade, para as casas, para se alimentar de cachorros, de gatos, de pets, né, e atacar as pessoas também.
E nesse sonho que eu tive, que era com uma casa do futuro, extremamente linda, moderna, enfim, justamente isso era o que aconteceu. Já faz um tempinho que eu sonhei. Já faz, eu não sei quantos anos. Não tem muitos anos, não. Então, nesse sonho, nessa casa, tinha a invasão, sabe? De uma onça. E eu entendi que era como se tivesse havido um desequilíbrio, sabe, na natureza, e aí esse problema estivesse realmente acontecendo. Era como se a modernidade, a tecnologia estivesse sendo desafiada por esse desequilíbrio da natureza, né? Então, assim, as pessoas estavam se sentindo extremamente inseguras, né? Não só inseguras, estavam morrendo mesmo, né? Com ataque desses animais que avançavam para a cidade à procura de alimento, à procura de presa, né? Eles são predadores. É isso, só isso que eu quero hoje, enfim. Eu não sei, né? Eu não sei, mas eu lembrei desse sonho quando eu vi as notícias. Não vi só uma, vi uma, duas, três, direto, né? Agora tá acontecendo isso. Das onças avançando, pelo menos aqui no meu estado, né? Avançando para o centro, sei lá, para a cidade, invadindo as casas. E aí nesse sonho era justamente isso, assim, ela não aparecia por exemplo, só nos arredores, nos lugares mais afastados, não. Essa casa aqui, no meu sonho, né, que a onça apareceu, era uma casa de região central, bem localizada, era uma casa extremamente nobre e avançada. E aí, todas, era como se todas estivessem passando essa contraditoriedade, né? Essa oposição de o avançado e o primitivo em guerra, sabe? Tipo assim, a natureza totalmente desequilibrada, as coisas fora de controle, né? Não sei. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.